Capítulo 4 – O Mar Vermelho. Durante o dia 29 de janeiro, a ilha do Ceilão desapareceu no horizonte. O Nautilus, a uma velocidade de 20 milhas por hora, deslizou pelo labirinto de canais que separam as Ilhas Maldivas das Laquedivas e passou rente à Ilha Quita, terra de origem madrepórica, descoberta por Vasco da Gama em 1499 e uma das 19 principais ilhas do arquipélago das Laquedivas, situado entre 10 graus e 14 graus 30 de latitude norte e 69 graus e 50 graus 72 de longitude leste. Havíamos percorrido então 16.220 milhas, ou 7.500 léguas, desde o nosso ponto de partida nos mares do Japão. No dia seguinte, 30 de janeiro, quando o Nautilus subiu à superfície do oceano, não havia mais nenhuma terra à vista. Sua direção era no noroeste, rumo ao Mar de Omã, encaixado entre a Arábia e a Península Índica, onde desemboca o Golfo Pérsico. Era evidentemente um beco sem saída. Aonde nos levava o Capitão Nemo? Eu não saberia dizê-lo, o que não satisfez o canadense, que, naquele dia, indagou-me acerca de nosso destino. Estamos indo, mestre Ned, aonde nos leva a fantasia do capitão. Essa fantasia, respondeu o canadense, não nos levará muito longe. O Golfo Pérsico não tem saída e, caso nos aventuremos por ele, o único jeito será dar marcha ré. Pois então daremos marcha ré, mestre Land. E se, depois do Golfo Pérsico, o Nautilus quiser visitar o Mar Vermelho, o Estreito de Bab el-Mandeb está lá para lhe abrir caminho. Não vou lhe ensinar, professor, respondeu Ned Land, que o Mar Vermelho é tão fechado como o Golfo, uma vez que o Istmo de Suez ainda não foi aberto, e, ainda que tivesse sido, uma embarcação misteriosa como a nossa não se arriscaria em seus canais escalonados por eclusas. Logo, o Mar Vermelho ainda não é o atalho que nos levará à Europa. Mas eu não disse que voltaríamos à Europa. O que supõe então? Suponho que, após ter visitado as curiosas paragens da Arábia e do Egito, o Nautilus voltará a descer o Oceano Índico, talvez pelo canal de Moçambique, ao largo das Mascarenhas, de maneira a alcançar o Cabo da Boa Esperança. E uma vez no Cabo da Boa Esperança? Perguntou o canadense, com uma insistência toda especial. Muito bem, penetraremos nesse Atlântico que ainda não conhecemos. Não me diga, amigo Ned, que está cansado de nossa viagem pelo fundo do mar. Que menospreza o espetáculo infinitamente variado das maravilhas submarinas. De minha parte, verei com extrema decepção de um périplo que pouquíssimos homens tiveram o ensejo de realizar. Observo, professor Aronnax, lembrou o canadense, que já se vão 3 meses que estamos aprisionados a bordo do Nautilus. Não importa, não quero saber, não conto nem os dias nem as horas. Mas e o desfecho? O desfecho virá a seu tempo. Estamos de mãos atadas, e essa discussão é inútil. Se viesse me dizer, caro Ned, temos uma chance de fuga, eu a discutiria com você, mas não é este o caso e, para falar francamente, não creio que o Capitão Nemo venha se aventurar um dia por mares europeus. Por este curto diálogo, vê-se que, fanático pelo Nautilus, eu assimilara seu comandante. Quanto a Ned Land, encerrou a conversa nos seguintes termos, em forma de monólogo: em tudo isso é muito bonito, mas, para mim, não existe prazer sob coação. Durante 4 dias, até 3 de fevereiro, o Nautilus visitou o Mar de Omã, a diversas velocidades e profundidades. Parecia avançar ao acaso, como se hesitasse na rota a seguir. No entanto, não atravessou o Trópico de Câncer nenhuma vez. Ao deixarmos esse mar, vislumbramos Mascate, a cidade mais importante do país de Omã. Admirei seu aspecto bizarro, em meio aos negros rochedos que a cercam e contra os quais se destacam casas e fortes caiados de branco. Vi o domo abaulado de suas mesquitas, a ponta elegante de seus minaretes, seus frescos e verdejantes terraços. Mas foi apenas um relance, e o Nautilus logo voltou a se embrenhar sob as águas escuras daquelas paragens. Em seguida acompanhamos, a uma distância de 6 milhas, as costas arábicas do Mar do Hadramut com sua linha sinuosa de montanhas, das quais despontavam algumas ruínas antigas. Em 5 de fevereiro, alcançamos finalmente o Golfo de Aden, verdadeiro funil introduzido no gargalo de Bab el-Mandeb, que bombeia águas indianas para o Mar Vermelho. Em 6 de fevereiro, o Nautilus flutuava à vista de Aden, cidade encarapitada sobre um promontório que um istmo estreito uniu ao continente, espécie de Gibraltar inacessível, cujas fortificações foram restauradas pelos ingleses, após delas se haverem apoderado em 1839. Entrevi seus minaretes octogonais, outrora o entreposto mais rico e mercantil da costa, nas palavras do historiador Edrisi. Eu de fato acreditava que o Capitão Nemo, atingindo aquele ponto,
daria meia volta, mas estava enganado. Para minha grande surpresa, não foi isso que aconteceu. No dia seguinte, 7 de fevereiro, rasgamos com a proa o Estreito de Bab el-Mandeb, cujo nome significa, em árabe, a Porta das Lágrimas. Com mais de 100 quilômetros de largura, ele tem apenas 52 de comprimento, e para o Nautilus atravessá-lo, lançado a toda velocidade, foi questão de 1 hora. Mas não vi nada, nem sequer a ilha de Perim, com que o governo britânico fortificou a posição de Aden. Muitos vapores ingleses e franceses, que faziam a linha Suez-Bombaim, Calcutá, Melbourne, Bourbon ou Maurício, utilizavam aquela estreita passagem, para que o Nautilus arriscasse aparecer. Assim, ele se manteve prudentemente entre duas águas. Finalmente, ao meio-dia, navegávamos nas águas do Mar Vermelho. Mar Vermelho, célebre lago das tradições bíblicas, que as chuvas não refrescam, que nenhum rio importante rega, que uma evaporação excessiva suga incessantemente e que perde anualmente uma fatia líquida de 1,5 metro de altura. Golfo singular, que, fechado e nas condições de um lago, talvez fosse inteiramente seco, inferior nesse aspecto a seus vizinhos, o Cáspio ou o Asfaltite, cujo nível baixou apenas até o ponto em que a evaporação igualou precisamente a soma das águas recebidas em seu bojo. O Mar Vermelho tem 2.600 quilômetros de comprimento, por uma largura média de 240. No tempo dos Ptolomeus e dos imperadores romanos, foi a grande artéria comercial do mundo. A abertura do istmo irá restituir-lhe a antiga proeminência, que os railvas de Suez em parte já lhe devolveram. Não procurei compreender que capricho do capitão Nemo arrastava para aquele golfo, mas apreciei sem reservas o Nautilus ter entrado ali. Como ele adotou uma velocidade média, ora mantendo-se na superfície, ora mergulhando para evitar algum navio, pude observar assim o interior e a superfície desse mar tão curioso. Em 8 de fevereiro, desde as primeiras horas do dia, Moca surgiu à nossa frente, cidade agora em ruínas, cujas muralhas esfarelam-se ao simples fragor do canhão e que abrigam, aqui e ali, algumas viçosas tamareiras. Cidade importante antigamente, abrigando 8 mercados populares, 26 mesquitas, e cujos muros, defendidos por 14 fortes, formavam um cinturão de 3 quilômetros. Em seguida o Nautilus aproximou-se das praias africanas, onde a profundidade do mar é mais acentuada. Ali, entre duas águas cristalinas, pelas escotilhas abertas, ele nos permitiu contemplar admiráveis arbustos de corais cintilantes e vastos lanços de rochedos revestidos por um esplêndido feltro de algas e fucos. Que indescritível espetáculo! Que variedade de sítios e paisagens à flor daqueles escuros e ilhotas vulcânicas, que confinam a costa líbia! Mas onde essas arborizações revelaram-se em toda a sua beleza foi na região das praias orientais, que o Nautilus não demorou a alcançar. Nas costas do Teama, pois na época este manancial de zoófitos não apenas florescia abaixo do nível do mar, como formava emaranhados pitorescos, que se desenrolavam 10 braças acima, estes, mais caprichosos, porém não menos coloridos que aqueles cujo frescor era propiciado pela vitalidade úmida das águas. Quantas horas encantadoras não passei diante da vidraça do salão! Quantas espécies desconhecidas da flora e da fauna submarina não admirei à luz do facho de nosso farol elétrico! Fungos agariciformes, Actinias cordiardósia, entre outras Athalassianthus aster, tubíporas dispostas como flautas e aguardando apenas o sopro do deus Pan, conchas que proliferam apenas naquele mar, acomodadas nas concavidades madrepóricas e cujas bases são torneadas em curta espiral, e, por fim, 1000 espécimes de um polipeiro que eu ainda não observara, a vulgar esponja. A classe dos espongiários, primeira do grupo dos pólipos, foi precisamente criada por esse produto curioso e de incontestável utilidade. A esponja não é um vegetal, como ainda aceitam alguns naturalistas, e sim um animal da última ordem, um polipeiro inferior ao do coral. Sua animalidade é inquestionável, e sequer devemos considerar a opinião dos antigos, que a viam como uma criatura intermediária entre a planta e o animal. Em todo caso, devo acrescentar que os naturalistas não chegaram a um acordo quanto ao modo de organização da esponja. Para alguns, é um polipeiro, para outros, como Milne Edwards, um indivíduo isolado e único. A classe dos espongiários inclui aproximadamente 300 espécies, encontradas nos mares mais variados e mesmo em certos cursos d'água, onde receberam o nome de fluviáteis. Suas águas de predileção, porém, são as do Mediterrâneo, das ilhas gregas, da costa da Síria e do Mar Vermelho. Nelas, reproduzem-se e desenvolvem-se esponjas delicadas e macias, cujo valor monta a 150 francos, a esponja loura da Síria, a esponja dura da Berbéria, etc. E, já que não pude estudar esses zoófitos nas escalas do Levante, das quais estávamos separados pelo intransponível istmo de Suez,
contentei-me em observá-los nas águas do Mar Vermelho. Chamei então Conselho para junto de mim, enquanto o Nautilus, a uma profundidade média de 8 a 9 metros, avançava lentamente por entre todos aqueles belos rochedos da costa oriental. Ali cresciam esponjas de todas as formas, pediculadas, foliculadas, globulares, digitiformes. Seu aspecto justificava os nomes de corbélias, cálices, rocas, chifre de alce, pata de leão, cauda de pavão, luva de Netuno, que lhes foram atribuídos pelos pescadores, mais afeitos à poesia que os cientistas. De seu tecido fibroso, besuntado por uma substância gelatinosa, escapavam incessantemente pequenos filetes de água, que, após terem levado vida a cada célula, delas eram expulsos mediante um movimento contrátil. A substância gelatinosa desaparece após a morte do pólipo e, ao apodrecer, libera amoníaco, deixando subsistir apenas as fibras córneas ou também gelatinosas de que se compõe a esponja doméstica, a qual exibe uma cor avermelhada e tem diversos usos, segundo seu grau de elasticidade, permeabilidade ou resistência ao atrito. Os polipeiros aderiam aos rochedos, às conchas dos moluscos e mesmo aos caules de hidrófitos, ocupando as menores anfractuosidades, uns esparramando-se, outros aprumando-se ou pendendo como excrescências coralígenas. Ensinei a Conselho que aquelas esponjas eram pescadas de duas maneiras, ou por meio da draga ou manualmente. Este último método, que requer o uso de mergulhadores, é preferível, pois, preservando o tecido do polipeiro, garante-lhe um valor bem superior. Os demais zoófitos que pululavam junto aos espongiários consistiam principalmente em medusas de uma espécie muito elegante, os moluscos eram representados por variedades de calamares, que, segundo D'Orbigny, são exclusivos do Mar Vermelho, e os répteis por tartarugas virgata, pertencentes ao gênero dos quelonios, que forneceram um prato saudável e delicado à nossa mesa. Quanto aos peixes, eram numerosos e quase sempre espetaculares. Eis alguns daqueles que as redes do Nautilus capturavam em maior quantidade, em raias, entre as quais as limas, de forma oval, cor de tijolo, corpo semeado por manchas azuis desiguais, e identificáveis por seu duplo esporão rendado, peixes fantasmas com o dorso prateado, raias com espinhos e a cauda pontilhada, bem como bocats, vastos mantos com 2 metros de comprimento que ondulavam entre as águas, aldontes, absolutamente desprovidos de dentes, espécies de cartilaginosos aparentados ao esqualo. Ostrações dromedárias cuja corcova termina num agulhão curvo, com meio metro de comprimento, ofídeos, autênticas moreias de cauda prateada, dorso azulado, peitorais marrons debruados de cinza, gordinhos, da família dos estromáteos, zebrados com estreitas listras douradas e paramentados com as 3 cores da França, Blenheus Garmut, com 4 decímetros de comprimento, soberbos aracimboras, decorados com 7 faixas transversais de um belo negro, exibindo barbatanas azuis e amarelas e escamas douradas e prateadas, centrópodes, sargos auriflamantes de cabeça amarela, peixes papagaio, bodiões, balistas, gobídeos etc., além de 1000 outros peixes presentes nos oceanos que já havíamos percorrido. Em 9 de fevereiro, o Nautilus flutuava na parte mais larga do Mar Vermelho, compreendida entre Suakin, na costa oeste, e Kofoda, na costa leste, num perímetro de 190 milhas. Ao meio-dia, após a medição, o capitão Nemo subiu à plataforma, onde eu já me encontrava. Jurei a mim mesmo não permitir que ele descesse sem ao menos sondá-lo acerca de seus planos futuros. Tão logo me viu, ele se dirigiu a mim, ofereceu-me graciosamente um charuto e entabulou conversa, e então, professor, agrada-lhe esse Mar Vermelho? Já observou suficientemente as maravilhas que ele encerra, seus peixes e zoófitos, seus canteiros de esponjas e suas florestas de coral? Avistou as cidades projetadas em suas margens? Sim, Capitão Nemo, respondi, e o Nautilus prestou-se maravilhosamente bem a todo esse estudo. Ah, que embarcação inteligente! Concordo, professor, inteligente, audaciosa e invulnerável. Não teme nem as terríveis tempestades do Mar Vermelho, nem suas correntes, nem seus escolhos. Com efeito, admiti, esse mar é citado entre os piores, e se não me engano, na época dos antigos, tinha péssima reputação. Péssima, professor Aronnax. Os historiadores gregos e latinos não falam a seu favor, e Estrabão assinala que é particularmente endemoniado na época dos ventos etésios e da temporada das chuvas. O árabe Edrisi, que o descreve sob o nome de Golfo de Couzum, conta que os navios pereciam em grande número em seus bancos de areia, e que ninguém se aventurava a navegá-lo à noite. É, afirma ele, um mar sujeito a terríveis furacões, enxameado de ilhas inóspitas e que não oferece nada de bom nem em suas profundezas nem em sua superfície. E, de fato, tal opinião é encontrada em Arrão, Agatarco e Artemidouro.
Vê-se claramente, repliquei, que esses viajantes não navegaram a bordo do Nautilus. É verdade, concordou, sorrindo, o capitão, e nesse aspecto os modernos não avançaram mais que os antigos. Foram necessários séculos para se descobrir a força mecânica do vapor. Quem sabe dentro de 100 anos não veremos um segundo Nautilus. O progresso é lento, professor Aronnax. É verdade, concordei, sua embarcação está um século à frente, vários talvez, de sua época. Pena que esse segredo deva morrer com seu inventor. O capitão Nemo não me respondeu. Após alguns minutos de silêncio, retomou a palavra. O senhor me falava da opinião dos antigos historiadores sobre os riscos que há em se aventurar no Mar Vermelho. Exatamente, respondi, mas não seriam temores exagerados? Sim e não, professor Aronnax, respondeu-me o capitão Nemo, que me pareceu conhecer a fundo seu Mar Vermelho. O que deixou de ser perigoso para um navio moderno, bem equipado, solidamente construído, senhor de seu destino graças ao obediente vapor, oferecia perigos de todo tipo aos naus dos antigos. Imagine esses pioneiros aventurando-se em balsas feitas de tábuas costuradas com cordas de palmeira, calafetadas com resina socada e besuntadas com banha de tubarão. Não dispunham sequer de instrumentos de localização, e avançavam ao Deus dará em meio a correntes que mal conheciam. Nessas condições, os naufrágios eram e tinham de ser numerosos. Mas atualmente os vapores que fazem a linha entre Suez e os mares do sul nada mais têm a temer das iras desse golfo, a despeito das moções contrárias. Seus capitães e passageiros não se preparam para partir com sacrifícios propiciatórios, e na volta, não vão mais, enfeitados com guirlandas e faixas douradas, agradecer aos deuses no templo mais próximo. Concordo, eu disse, e penso que de certa maneira o vapor matou o senso de localização no coração dos marinheiros. Mas, a propósito, capitão, uma vez que parece ter estudado esse mar com afinco, poderia me informar a origem de seu nome? Existem várias explicações a esse respeito, professor Aronnax. Quer conhecer a opinião de um cronista do século XIV? Com prazer. O lunático afirmava que ele recebeu esse nome após a travessia dos israelitas, quando o faraó pereceu nas águas, que se fecharam ao ouvir a voz de Moisés. Refletindo aquela maravilha, o mar ficou vermelho. Não souberam denominá-lo senão como Mar Vermelho. Explicação de poeta, capitão Nemo, respondi, e que não me satisfaz. Gostaria de ouvir sua opinião. Ei-la. A meu ver, professor Aronnax, cumpre notar nessa designação de Mar Vermelho uma tradução da palavra hebraica Edrom, e, se os antigos atribuíram-lhe tal nome, foi devido à coloração peculiar de suas águas. Até agora, porém, vi apenas águas cristalinas, sem nada de especial na tonalidade. De certo, porém, quando alcançarmos o fundo do golfo, observará esse aspecto singular. Lembro-me de ter visto a baía de Tor toda vermelha, qual um lago de sangue. E atribui essa cor à presença de algas microscópicas. Sim, é uma substância mucilaginosa púrpura produzida por um tipo de mirradas plântulas, conhecidas pelo nome de trichodesmias, das quais são necessárias 40.000 para ocupar o espaço de 1 milímetro quadrado. Talvez encontre algumas quando estivermos em Tor. Quer dizer, capitão, que não é a primeira vez que atravessa o Mar Vermelho a bordo do Nautilus. Exatamente, professor. Visto que abordou o tema da travessia dos israelitas e da catástrofe dos egípcios, eu lhe perguntaria se detectou vestígios submarinos desse grande evento histórico. Não, professor, e isso por uma excelente razão. E qual seria? É que o lugar exato por onde Moisés passou com todo o seu povo achasse de tal maneira assoreado atualmente que os camelôs mal conseguem lavar as pernas. Sendo assim, o meu Nautilus não teria água suficiente para navegar. E esse lugar? Esse lugar situa-se um pouco acima de Suez, num braço que antigamente formava um estuário profundo, quando o Mar Vermelho estendia-se até os lagos salobros. Contudo, seja ou não milagrosa essa passagem, os israelitas nem por isso deixaram de atravessá-la para alcançar a terra prometida, e o exército do faraó pereceu precisamente naquele local. Logo, penso que escavações empreendidas naquelas areias revelariam uma grande quantidade de armas e instrumentos de origem egípcia. Isso é evidente, concordei, e temos de torcer para que os arqueólogos deem início a essas buscas, pois novas cidades irão assentar-se sobre esse istmo com a abertura do Canal de Suez. Um canal absolutamente inútil para uma embarcação como o Nautilus. Sem dúvida, mais útil para o mundo inteiro, disse o capitão Nemo.
Os antigos perceberam claramente a utilidade comercial de estabelecer uma comunicação entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, mas não cogitaram escavar um canal direto, e adotaram o Nilo como intermediário. Muito provavelmente, o canal que unia o Nilo ao Mar Vermelho foi iniciado sob Sesostris, a crermos na tradição. O que é certo é que, 615 anos antes de Jesus Cristo, Neco realizou obras planejando um canal alimentado pelas águas do Nilo, através da planície do Egito que contempla a Arábia. Esse canal era percorrido em 4 dias, e sua largura permitia que 2 trirremes pudessem atravessá-lo de frente. Foi continuado por Dário, filho de Estapo, e provavelmente concluído por Ptolomeu II. Estrabão viu-o dedicado à navegação, mas o suave declive entre seu ponto de partida, próximo a Bubaste, e o Mar Vermelho só o tornava navegável durante alguns meses do ano. Esse canal serviu ao comércio até o século dos Antoninos, abandonado, assoreado, depois reformado por ordens do califa Omar, foi definitivamente vedado em 761 ou 762 pelo califa Al-Mansur, que assim quis impedir a chegada de víveres a Mohammed ben Abdallah, amotinado contra ele. Durante a expedição do Egito, seu conterrâneo general Bonaparte encontrou vestígios dessas obras no deserto de Suez. Surpreendido pela maré, quase pereceu horas antes de alcançar a Jarod, justamente onde Moisés acampara 3.300 anos antes dele. Pois bem, capitão, o que os antigos não fizeram, uma junção entre os 2 mares que abreviará em 9.000 quilômetros a rota de Cádiz às Índias, o senhor de Lesseps fez, e sem contratempos, transformando a África numa imensa ilha. Sim, professor Aronnax, e tem o direito de se orgulhar de seu compatriota. É um homem que honra mais uma nação do que os maiores capitães. Como tantos outros, no início foi ironizado e desdenhado, mas terminou por triunfar, pois tinha força de vontade. E é triste pensar que essa obra, que deveria ter sido uma obra internacional, que teria bastado para ilustrar um reino, foi bem-sucedida graças à energia de um único homem. Portanto, viva o senhor de Lesseps! Sim, viva esse grande cidadão, respondi, pasmo diante do tom com que o capitão Nemo acabava de falar. Infelizmente, ele continuou, não posso conduzi-lo através do canal de Suez, mas poderá ver os compridos pires de Port Said depois de amanhã, quando estivermos no Mediterrâneo. No Mediterrâneo! E exclamei. Sim, professor. Admirado? O que me admira é pensar que estaremos lá depois de amanhã. Sério? Sim, capitão, embora eu já devesse estar acostumado a não me admirar com mais nada desde que estou a bordo do Nautilus. Mas qual o motivo de tamanha surpresa? O motivo é a velocidade estonteante que o senhor será obrigado a imprimir ao submarino, caso ele deva estar em pleno Mediterrâneo depois de amanhã, tendo contornado a África e dobrado o Cabo da Boa Esperança. E quem fala em contornar a África, professor? E quem fala em dobrar o Cabo da Boa Esperança? Entretanto, a menos que o Nautilus navegue em terra firme e passe por cima do istmo ou por baixo, professor Aronnax. Por baixo? Sem dúvida, respondeu tranquilamente o capitão Nemo. Há muito tempo a natureza fez sob essa língua de terra o que os homens hoje fazem em sua superfície. O quê? Existe uma passagem. Sim, uma passagem subterrânea que denominei Túnel das Arábias, que passa sob Suez e desemboca no Golfo de Pelusa. Mas esse istmo é formado de areias movediças em até certa profundidade. A apenas 50 metros topamos com uma inexpugnável base rochosa. E foi por acaso que descobriu essa passagem? Perguntei, cada vez mais admirado. Acaso e raciocínio, professor, eu diria mais raciocínio que acaso. Capitão, meus ouvidos não acreditam no que estão ouvindo. Ah, cavalheiro! O ditado auris ab eno audiem é sempre verdadeiro. Não apenas essa passagem existe, como já utilizei várias vezes. Sem isso, não teria me aventurado hoje nesse beco sem saída que é o Mar Vermelho. Seria indiscreto perguntar como descobriu o túnel? Professor, respondeu o capitão, não pode haver segredo entre pessoas que não devem mais separar-se. Ignorei a indireta e aguardei os esclarecimentos do capitão Nemo. Professor, um simples raciocínio de naturalista levou-me a descobrir essa passagem, que sou o único a conhecer. Eu já observara que no Mar Vermelho e no Mediterrâneo vivia um certo número de peixes de espécies absolutamente idênticas, ofídeos, estromatos, bodiões, percas, peixes-rei e peixes voadores. Ciente desse fato, indaguei-me se existia uma comunicação entre os 2 mares. Se existia,
a corrente subterrânea devia obrigatoriamente correr do Mar Vermelho para o Mediterrâneo, tão somente pelo efeito da diferença dos níveis. Pesquei então um grande número de peixes nas imediações de Suez. Prendi-lhes na cauda um aro de cobre, e os devolvi ao mar. Meses mais tarde, nas costas da Síria, pesquei novamente alguns espécimes de meus peixes enfeitados com sua anilha identificadora. A comunicação entre os dois estava então demonstrada para mim. Procurei com o meu Nautilus, descobri-a, aventurei-me nela e, daqui a pouco, professor, o senhor também terá percorrido o meu túnel das Arábias.